Bom dia, quinto ano! Vamos iniciando mais uma semana. Hoje é que dia mesmo? 15, né? 15 de março. Estamos na metade do mês de março, né? Eu espero que estejam todos bem, suas famílias estejam bem. Por aqui nós estamos caminhando também, tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de ciências, tá? Nós vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando. O que a gente veio estudando nas semanas anteriores? Nós falamos um pouco das células, né? Iniciamos o conteúdo sobre o nosso corpo com a célula, que é a menor parte que compõe, né, o nosso organismo. E na aula passada, nós conversamos um pouco sobre um dos nossos sistemas, que é o sistema digestivo, que faz toda a digestão dos nutrientes que a gente precisa, né, da alimentação. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de nutrição do nosso organismo, tá? E quando a gente fala de nutrição do nosso organismo, a gente fala de alimentação, a gente fala de saúde, a gente fala do papel dos nutrientes no organismo. E a gente vai ver um pouquinho também que não só o sistema digestivo precisa funcionar bem para que a gente esteja nutridos, tá? Na verdade, outros sistemas também fazem parte dessa nutrição, certo? Então, nós temos aqui, quem já tem o livro, né, vai acompanhar no livro, nas páginas 110 e 111. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Nós já vimos que se nós não tivermos nosso corpo nutrido, nós não conseguimos desenvolver as atividades que nós precisamos desenvolver. Então, vamos entender a importância dos sistemas nossos estarem integrados. Nós temos o encéfalo, que é o cérebro, tá? Então, o corpo precisa de energia. Ele precisa estar nutrido por quê? Porque é ele que comanda todas as nossas ações. Quando eu sinto fome, é o cérebro que me avisa. Quando eu tenho que andar, é ele que me avisa. Quando eu tenho que ler, é ele que me avisa. Então, todas as funções nossas, quem nos avisa que temos essa necessidade é o cérebro. São os comandos que o cérebro nos passa. O coração ele precisa estar nutrido por quê? Porque ele é o nosso sistema central, né? É a bomba que nos move. Então, ele precisa estar nutrido. O estômago e os intestinos, eles precisam estar nutridos para desempenhar as funções que eles precisam desempenhar. De nutrir o nosso organismo, fazer a digestão e eliminar os resíduos que o nosso organismo não precisa. E os músculos, lógico, precisam estar nutridos para que a gente possa se movimentar, tá? Então, são exemplos, né, de partes do nosso corpo que precisam estar nutridas para desempenhar as suas funções com eficiência. Então, os alimentos, eles são a única fonte de energia para o corpo humano. Se a gente não se alimenta, a gente não vai ter energia para nada, tá? Então, nós precisamos nos alimentar para ter essa energia. Nós já vimos que é por meio da digestão que a gente insere esses alimentos, né? O aparelho digestivo vai fazer todo o processo com os alimentos. Aproveitando os nutrientes, falando dos nutrientes, a gente tem que lembrar que eles são só uma parte da nossa nutrição, tá? Mas sem eles a gente não consegue nutrir o nosso organismo. Então, nós temos outros sistemas que precisam funcionar para processar esses nutrientes da digestão e enviar para o sangue, para que o sangue possa estar realmente nutrindo as outras partes do nosso organismo, tá? E fazendo tudo isso, aproveitando os nutrientes, ainda nós temos o sistema que precisa eliminar os resíduos que nós não precisamos, tá? A nutrição, ela depende do funcionamento integrado de diversos órgãos do corpo. Na realidade, todos os órgãos precisam funcionar em conjunto para manter o corpo vivo e saudável.
O encéfalo, que é o nosso cérebro que nós vimos aqui, que está na nossa cabecinha, que a gente tem que usar ele, né? Ele controla o funcionamento dos órgãos do nosso corpo e também é responsável pelos movimentos, pela percepção do ambiente, pela capacidade de aprender e de criar. Então, o que eu falei, o encéfalo ele vai comandar as ações que nós vamos fazer, que o nosso organismo vai fazer. Para realizar essas funções, os órgãos precisam de energia. Vamos ver alguns exemplos. Como é que a gente consegue, o nosso organismo consegue absorver os nutrientes, os alimentos? Então, vamos lá. Para que o corpo consiga aproveitar a energia dos nutrientes absorvidos durante a digestão, ele precisa de oxigênio. Como é que esse oxigênio vai chegar no nosso organismo? Ele vai estar sendo inserido no nosso organismo através da respiração. Então, já vimos, a gente precisa do sistema nervoso, o encéfalo, que é o cérebro. Precisamos de todos os órgãos do aparelho digestivo para retirar os nutrientes dos alimentos e precisamos do oxigênio. E quem vai nos dar esse oxigênio para estar distribuindo para o organismo é o nosso sistema respiratório. Então, só que nós já temos 3 sistemas que precisam estar funcionando para que a gente possa nutrir o nosso organismo. Ok, passamos pela digestão, fizemos o processo de respiração, né, absorvemos o oxigênio. Quem que vai estar levando esses nutrientes para o nosso corpo? São quem? Os vasos sanguíneos. Através de quê? Do bombeamento do sangue. O coração vai bombear, vai fazer esses movimentos de empurrar, né, de bombear o sangue para o organismo todo. Aí já entra quem? O sistema circulatório. Tá? Então, o 4º sistema que precisa estar integrado. E ao final, nós temos os nutrientes sendo enviados para as células, né, para nos manter saudáveis, vivos e com todas as nossas funções. E o que resta, que nós vimos durante o processo de digestão, vai ser eliminado através do sistema excretor, que a gente chama, tá? Então, esse seria o 5º sistema que precisa estar integrado para que a gente possa nutrir o nosso organismo e eliminar o que não precisamos. Professora, mas e o sistema esquelético, o sistema muscular? São extremamente importantes também, mas eles têm outras funções, eles não têm função de nutrir o organismo, tá? Eles precisam ser nutridos, mas eles não têm função de nutrir o nosso organismo. Eles vão estar sendo viáveis, né? E a utilidade deles é na nossa mobilidade, para que a gente possa se deslocar de um local para o outro, né? E fazer todas as atividades que a gente precisa fazer. Aí aqui nós temos um textinho sobre a importância do intestino, que vocês vão estar lendo. E aí, no final, eu vou estar mostrando e explicando as atividades, tá? Essas e as próximas. Então, nessa parte da nossa aula de hoje, nós vimos o quão é importante a nutrição do organismo e a integração desses sistemas, tá? Se o sistema circulatório não funciona direito, a gente não vai conseguir levar, não adianta a gente se alimentar super bem, o nosso sistema respiratório tá ok para absorver o oxigênio, porque se o sistema circulatório não tiver ok para enviar os nutrientes para o nosso corpo, a gente não vai estar nutrido. Da mesma forma, se o sistema digestivo não está funcionando direito, não conseguimos os nutrientes necessários. E o respiratório também. Tá? O excretor da mesma forma, precisamos desse sistema funcionando bem. E, lógico, o sistema nervoso que comanda todas essas funções precisa estar funcionando tudo ok. Então, nós somos como se fosse uma maquininha, né? Uma maquininha que precisa, os componentes precisam funcionar direitinho para que a gente possa estar nutrido e desenvolvendo as atividades e as capacidades que a gente tem, tá?
Bom, falamos um pouco então da integração desses sistemas, agora a gente vai falar um pouquinho de alimentos. Que tipo de nutrientes cada grupo de alimentos traz para a gente, tá? Então, o que nós precisamos observar? Nós temos grupos de alimentos, nós vamos ver o que se encaixa em cada um dos grupos, tá? Mas eles são estes grupos: os lipídios, a água, vitaminas e minerais, carboidratos e proteínas. Então, tudo que a gente come se resume a esses grupinhos aqui. Tudo que a gente come vai estar dentro de um desses grupinhos, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui vai estar falando um pouquinho da nutrição, que a gente já falou. Aqui nós temos exemplos, ó, lipídios. Eles fornecem energia e são importantes na manutenção da temperatura do nosso corpo e na formação de novas células. Exemplos de lipídios são ricos em... exemplos de alimentos, né, ricos em lipídios são o azeite, o óleo de soja e o abacate, tá? Então, geralmente são os alimentos oleosos que produzem, né, que tem na sua composição o óleo, tá? As hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais. Então, esse grupinho aqui. Necessárias para quê? Para que o organismo funcione bem, além de ajudar na prevenção de doenças. Então, a gente sabe que o corpo da gente precisa de vitamina para estar saudável, tá? Esses alimentos contêm fibras que são considerados, não são considerados nutrientes, mas são muito importantes para garantir o bom funcionamento dos órgãos. A água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso, ter uma alimentação saudável tem que incluir beber água, que ela vai hidratar o nosso organismo. Os carboidratos são as principais fontes de energia, então a gente precisa comer carboidrato para ter energia para fazer tudo que a gente precisa fazer. Porém, são encontrados em maior quantidade alimentos como arroz, pães, macarrão e batata, tá? E as proteínas que são encontradas nos grãos e nas carnes e derivados de animais, tá? Então, o leite, os ovos, né? Todos são ricos em proteínas. O ato de comer. Comer é muito mais do que ingerir os próprios alimentos, tá? É um momento que nós convivemos com outras pessoas, é muito importante que seja um momento mais agradável, que não seja um momento de discussão, enfim, tá? Então, os hábitos alimentares, eles fazem parte da identidade de um povo. Cada povo, a gente sabe que tem suas particularidades em relação aos alimentos, tá? Bom, o que nós tínhamos para falar sobre a nutrição e os alimentos é isso. Vocês vão estar fazendo uma leitura, né, mais tranquila dessas páginas do livro 110, 111, 90 e 91. E agora eu vou dar uma explicadinha nas atividades que vocês têm que fazer, tá? As atividades da página 111 são a primeira em relação àquele quadrinho que fala do intestino. Qual é a relação entre o tamanho dos intestinos e a função que eles desempenham no nosso corpo, tá? Qual que é a importância, né, a relação que tem entre o tamanho que ele tem, que vocês vão ver que ele é gigante, enorme, quando vocês lerem o textinho lá, e as funções dele. E essa atividade, o processo de nutrição consome energia? Será que a gente precisa de energia para a gente poder nutrir o nosso organismo? E de onde vem a energia que precisamos para o nosso corpo funcionar? Tá? Então, um pouquinho resumidinho do que a gente falou. A outra atividade na página 91. Que nutrientes existem em grande quantidade nos alimentos listados a seguir? Por que eles são importantes para o nosso organismo? Então, por exemplo, ovos, feijão e carne. Vocês vão observar, ler novamente e ver em qual grupo que esses alimentos estão. Ele é rico em lipídios, ele é rico em carboidratos, ele é rico em vitaminas e minerais. Então, vocês vão lá naquele quadrinho que eu expliquei, que tem até um prato de comida lá,
E vocês vão ver quais os nutrientes que os ovos, o feijão e a carne se encaixam. Depois azeite, óleo de milho e manteiga, aipim, pão e batata. Aipim é mandioca, tá? A mandioca, então o pão e a batata, e a laranja, o tomate, a couve-flor. E a próxima atividade, liste 3 alimentos que você come todos os dias. Esses alimentos são ricos em que nutrientes? Então, você vai colocar aqui 3 alimentos que você come praticamente todo dia, né? Tá na sua rotina alimentar. E você vai colocar na frente o que ele é. Vamos supor que eu coloco leite, tá? O leite, ele é rico em quê? Lipídios, carboidratos, vitaminas, tá? Então, vou colocar na frente, tá? Bom, por hoje é só. Obrigada por assistir a minha aula até o fim e até a nossa próxima aula. Amanhã eu retorno com vocês para a nossa aulinha de terça-feira, dia 16. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu aguardo a foto das atividades, ok? Beijos!